PDT, PT, MDB, PSDB, PSL, PSC, Podemos, Partido Verde. O Brasil tem 29 partidos políticos ativos, ok? Vamos entender um pouquinho a história sobre o que são os partidos políticos? Nona aula da apostila 2. Ideia fundamental para a gente entender é que partidos políticos só faz sentido a gente falar deles em um ambiente democrático, onde eu tenho ideias diferentes. E o que vai acontecer em linhas gerais são que pessoas que têm ideias parecidas vão se agrupar, vão formar esses partidos, beleza? Outra coisa, assim como nós mudamos de ideia, ok? Os partidos políticos também vão ter um desenvolvimento histórico, ou seja, os partidos não serão sempre iguais e serão assim constantes ao longo do tempo. Por eles serem históricos, a gente precisa dar uma olhada aqui justamente no desenvolvimento histórico deles, como que eles surgem, como é que eles vão aparecer e gerar esse monte de domínio que eu falei antes. Bom, vamos lá. Temos aqui heranças desde do Império Romano, né? Eu tenho no Império Romano a extensão do conceito de cidadania através do Edito de Caracalla. Lá eu vou ter todo mundo que é livre, considerado cidadão. Além de pagar imposto, essa galera também estava protegida pelas leis do Império, né? Essas leis têm tudo a ver com o nosso direito até hoje, né? Fundadas lá, criadas pelo imperador Justiniano, justiça, direito, né? Elas serão presentes até hoje pra gente. Então isso aqui é uma herança. Segunda herança, a ideia do contrato social lá da Idade Média. Então eu tinha um combinado, um contrato social entre o senhor feudal e os vassalos, que se esse fizesse a parte dele de trabalhar, esse aqui daria uma parte da produção e a terra para esses aqui, e todo o resto da produção ia para esse outro aqui. Então eu tinha esse combinadão e as coisas se organizavam, ok? Importante frisar que esse contrato da Idade Média, ele ainda é sem uma noção de igualdade. A gente já vai falar dos pontos negativos disso. Na modernidade, quando eu tenho a estabilização dos estados nacionais, eu tenho a manutenção do contrato social, mas agora esse contrato social ele vai ter um plus, que é uma justificativa divina. Então, sei lá, Luís XIV, o Estado sou eu, e ele controlava o céu e a terra. Era o próprio casamento entre a nobreza e as ideias religiosas, a divindade. Beleza? Bom, daqui nós temos os seguintes problemas. Quando eu estou falando do aumento da cidadania, eu continuo tendo escravos. Não, bom. Quando eu estou falando aqui da Idade Média, esse contrato que parece super bacana, né? Deu certo, funciona, tá tudo de boas. Não é bem assim, porque os nobres, eles tinham privilégio nessa negociação, né? Eles se aproveitavam do trabalho do outro, né? Aqui que surge a ideia do contrato leonino. Não tem uma ideia de igualdade entre as partes. Quando vocês forem assinar um contrato, vocês vão ver que uma daquelas coisas que ninguém lá em cima tá falando assim: a pessoa de direito e a outra pessoa de direito são pessoas juridicamente iguais e consideradas capazes que vão amarrar e selar aquele acordo que está descrito ali naquele contrato, tá? Nesse caso não tinha essa igualdade. O nobre ele tinha um poder superior. Na modernidade, o próprio problema é esse, né? Eu tenho uma justificação divina para o poder do nobre. E isso vai ser muito questionado no nosso momento de eterna ruptura, que a gente sempre volta a falar disso, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai combater esse antigo regime, né? Que são esses 3 passos aqui, mas fundamentalmente o que está acontecendo na época do absolutismo, e acaba a superioridade da nobreza e se instaura a superioridade popular. Isso significa que, a partir desse momento, eu tenho uma centralização na ação da pessoa, do indivíduo. Estamos começando a chegar em partido político, vocês vão ver, né? Bom, eu tenho todo aquele processo que vocês estudam lá na aula de história, a formação do Exército Popular,
E aí aquelas batalhas, a tomada da Bastilha, o chamamento da Constituinte, a revelia do Estado, a formulação da Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Isso dá certo. Essa Assembleia Constituinte vai virar a Assembleia Legislativa Francesa, e dentro dessa Assembleia Legislativa Francesa vai aparecer dois lados, né? A galera que sentava à direita, os girondinos, e a galera que sentava à esquerda, os jacobinos. Isso significa que, apesar de eles terem se unido contra o inimigo comum, que era o nobre poderosão aqui, pá, aquele cara, depois que eles tiram esses nobres do poder, mandam lá pra guilhotina, o que vai acontecer é que assim, peraí, mas a gente na verdade não concorda muito bem. Então aqui a gente já pode ver uma divisão num momento de soberania popular, onde começa a cheirar um pouquinho mais de partido político. Bom, os girondinos, eram mais moderados, eles não queriam tantas mudanças, apoiavam mais o segmento das leis, das constituições, e os jacobinos, eles eram mais extremados. Poxa, já que está mudando, muda tudo de uma vez, e vamos lá, tá? Isso tem a ver com a posição social da maioria das pessoas que estavam desses lados aqui. Bom, de um modo geral, quem tem uma posição social mais elevada não vai querer que as coisas mudem, certo? Vão ser mais, deixa como é que tá, vamos levando, vamos administrando. E quem não tem muito a perder vai falar assim, toca o barco aí que, do jeito que tá, só pode melhorar. Mais ou menos isso, né? Bom, em linhas gerais, essa galera aqui mais moderada, mais conservadora, vão dar origem a uma primeira forma de partidos políticos que a gente chama de comitê de notáveis. Então eram chamados para essas reuniões, para essa construção de relações de poder, apenas pessoas lá da elite, mais educadas, os doutores, os advogados e a coisa toda, né? Num segundo momento, especialmente com a influência do socialismo, do pensamento socialista, eu vou ter o surgimento dos partidos populares. Então, são formados por essas pessoas que demandam de mudanças mais extremas, porque, como eu disse, não vão perder nada, não vai dar para ficar pior do que tá, né? O que une essas duas vertentes aqui? Eu estou ainda dentro de uma estrutura de Estado. Então, eu não estou desrespeitando e nem propondo o rompimento da estrutura estatal, como vai acontecer, por exemplo, lá no pensamento marxista, que visa a desconstrução do Estado para a construção do comunismo. Aqui não tem essa ideia ainda. Eu tenho os partidos políticos brigando justamente pelo controle do Estado. O Estado aqui, né, ele é colocado como uma forma na qual a gente não vai sair dela, beleza? Esse controle do Estado, ele vai ter mais ou menos dois jeitos da gente pensar. Eu posso ter pessoas que vão lutar contra um Estado que é interventor demais, controlado já por algum partido político, né? Porque eu já tenho aqui a noção de que essas pessoas foram votadas, estão ocupando essa posição dentro do Estado. E se acha que o Estado está agindo demais, essas pessoas vão lutar contra essa intervenção excessiva do Estado, e aí eu vou ter a ideia do que a gente chama de oposição. Bom, mas todo mundo quer ser, na verdade, a situação, todo mundo quer controlar o Estado, né? E quando você consegue, você implementa no Estado as suas ideias que você tinha lá como partido político na campanha. E aí você se torna a situação. É daí que vem essa coisa, a oposição, a situação. Situação é quem chegou lá. E todo mundo que não chegou lá é oposição. Fundamentalmente, que fala assim, eu não concordo direito com aquele cara. Porque se eu concordasse com ele desde o começo, eu já teria me unido a ele na época da campanha. Já teria feito o que a gente vai falar agora, que são as alianças. E aí a gente começa a falar dessas alianças. O cara X foi eleito com apoio de Y, X, Z, blá, blá, blá. Por que isso acontece? Isso vai acontecer também num ambiente democrático, ok? Onde eu converso com o outro, vejo que nós não temos ideia 100%
iguais, mas várias ideias batem. E aí eu vou me unir com esse cara, porque se eu ficar sozinho, eu não tenho chance. Não tem como ser eleito. Então eu não sou 100% igual a ele, porque senão a gente teria o mesmo nome, mas eu sou meio parecido. Então faz sentido eu construir uma aliança para que juntos nós consigamos chegar ao poder. Tá? Bom, isso acontece na democracia. Qual que é a alternativa a isso? O partido único, né? Eu ter todo mundo pensando na mesma coisa, eu tenho um partido único. Acontece na China. Por que a gente fala que a China é uma ditadura? Porque tem um partido único. O Partido Comunista Chinês controla a China e você tem que falar que está tudo bem e concordar com esse partido e boas, né? É um exemplo, é uma das coisas que acontecem dentro do totalitarismo. Bom, beleza, é isso. Última coisa para a gente falar um pouquinho aqui dos partidos políticos é entender que essa conversa toda ela vai ser extremamente afetada pela questão dos meios de comunicação, tá? Isso vai ser muito influente, porque eu preciso vender as minhas ideias, vender no início entre aspas, mas depois se tornou de verdade se vender, né? Para o maior número de pessoas possíveis, para que eles gostem da minha ideia e votem em mim, tá? E os meios de comunicação são ótimos para fazer isso, né? Especialmente agora, internet, redes sociais, a coisa toda. E aí a gente passa a ter um ambiente de consumo da política. Vai se tornar cada vez mais semelhante você comprar uma coisa, escolher entre, sei lá, tô vendo meu colchão aqui, entre escolher o colchão A ou o colchão B, porque você viu mais propagandas do colchão A do que do colchão B, você viu propagandas mais bonitas do colchão A do que do colchão B. Esse raciocínio vai ser aplicado também à escolha de quem a gente vai votar, dos candidatos que são ligados aos partidos políticos, né? Então isso é fundamental aqui. O marketing vai ter um papel, a divulgação dos debates, das próprias ideias, dos programas de governo vão ser extremamente alterados pela existência e o desenvolvimento das ferramentas de comunicação modernas. Beleza, gente? Muito obrigado. Até mais.